Via Justiça de hoje é sobre mediação, conciliação e arbitragem. Em pauta, a Semana Nacional de Conciliação. Nossos convidados, o juiz Renan Chaves Carreira Machado, coordenador da Central de Conciliação de Belo Horizonte, e o professor Leandro Renó, vice-presidente de mediação da Câmara de Arbitragem Empresarial, Camarb. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Novembro é o mês em que se realiza a Semana Nacional da Conciliação. Em 2016, entre os dias 21 e 25. É a 11ª vez que ela acontece em todo o país, promovida pelo Poder Judiciário. Doutor Renan, como definir a importância das Semanas Nacionais de Conciliação? Um prazer estar aqui. Essa semana ela tem uma importância simbólica muito grande, porque já há algum tempo o Poder Judiciário está investindo numa política nacional de tratamento adequado dos conflitos, buscando estimular soluções autocompositivas, não adversariais. E essa Semana Nacional da Conciliação, ela representa um esforço concentrado nesse sentido e uma tentativa de conscientizar todos da importância de nós quebrarmos o paradigma da cultura do litígio. Doutor Renó, e o senhor como vê as Semanas Nacionais de Conciliação? Com muitos bons olhos, Carlos. A Semana Nacional da Conciliação, que agora também acaba, de alguma forma, contribuindo para a difusão da mediação também, ela demonstra uma iniciativa favorável do próprio Poder Judiciário, né, na promoção desses meios consensuais, como o doutor Renan disse, de solução de conflitos, mostrando para toda a comunidade que é importante tentar resolver de forma amigável os seus conflitos e evitar uma judicialização desnecessária, sobretudo porque o que a gente vê muitas vezes dentro do próprio judiciário é uma série de casos, uma série de processos que são levados ao judiciário que poderiam perfeitamente ser resolvidos em comum acordo pelas partes, por meio de um diálogo, de uma forma mais adequada. Doutor Renan, qual que é o balanço da semana de 2015 e as expectativas para a semana de 2016? Perspectivas. Olha, felizmente, desde que nós inauguramos esse formato de Semana Nacional de Conciliação, nós temos vivenciado avanços ano a ano. Cada ano tem sido melhor que o anterior. E a nossa expectativa desse ano é que a gente consiga superar os números do último ano. No último ano foram celebrados 211 mil acordos, que envolveram cifras que giram em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Isso no Brasil todo? No Brasil todo, na justiça toda. As 3 medidas alternativas de solução de conflitos. Qual a diferença entre mediação, conciliação e arbitragem? Coube isso para o senhor, doutor Leandro. Muito bem. Vamos lá, mediação. A mediação, então vamos fazer um paralelo primeiro, separar a arbitragem da mediação e da conciliação, né? A arbitragem é um procedimento, um processo que ele busca uma solução por meio de uma decisão imposta pelo árbitro. Então tem algumas similaridades com o próprio processo judicial, né? As partes, elas levam um determinado conflito perante um árbitro escolhido por elas, e essa é uma diferença para o processo judicial, né, que o judiciário ele já tem os juízes pré-determinados e há a distribuição de cada caso para as varas específicas e para os juízes específicos. No caso da arbitragem, as partes elegem esse terceiro, que é o árbitro, que tem, então, o poder de decisão, de impor uma decisão que equivale a uma sentença judicial, né? Ela é equiparada a um título executivo judicial, né? Já a mediação e a conciliação são métodos autocompositivos. O que isso significa? Significa que, tanto na mediação quanto na conciliação, o que as partes buscam é, na figura desse terceiro, ou conciliador ou mediador, né, um auxílio para que elas próprias consigam enxergar o que não está fluindo na comunicação entre elas, para que elas consigam chegar a uma solução. O que se identifica como diferença essencial entre a mediação e a conciliação é que há o entendimento de que na conciliação, esse conciliador, ele, diante de um impasse das partes, de uma dificuldade das partes em encontrar, em enxergar uma solução, esse conciliador poderia auxiliá-las, inclusive dando sugestões, orientando elas na busca dessa solução. Não impondo. Não impondo. Em hipótese alguma,
eventualmente sugerindo, né? Na mediação, o que se busca é, através da escuta desse mediador, ele identificando o que não está funcionando na comunicação entre essas partes, ele, então, auxiliá-las a enxergar o que precisa ser alterado na comunicação, para que a comunicação ocorra de uma forma mais adequada, mas espera-se que, uma vez que essa comunicação se restabeleceu, as próprias partes elas têm condições delas próprias enxergarem qual que é a melhor solução. Então o mediador não sugere. O mediador não sugere, ele não dá opinião. Sugere. Há a possibilidade na conciliação de se sugerir. Doutor Renan, como essas 3 medidas alternativas, né, de solução de conflitos se situam em face da teoria geral do processo e da teoria do conflito? Na verdade, como eu disse, o novo Código de Processo Civil, ele inaugurou uma nova concepção, né, de processo. É claro que nós ainda temos aquele tripé, juiz, autor e réu, mas busca-se agora uma atuação, uma participação diferente dos atores processuais. A concepção é de que eles têm o compromisso e devem cooperar na busca da solução do litígio. E essa solução pode se dar por meio de um método autocompositivo, conciliação, mediação, ou mesmo a sentença judicial. Mas mesmo no caso da sentença judicial, as partes elas têm o dever de colaborar para que esse resultado venha da forma mais rápida, mais célere e mais econômica. Doutor Leandro, quais são os benefícios e vantagens dos meios consensuais? Há desvantagens? Bom, acho que a única desvantagem que existe é, na verdade, a dificuldade que a gente tem de fazer com que as pessoas sentem numa mesa para conversar. Então, assim, não é uma desvantagem do método, é um momento cultural que a gente enfrenta, né, das pessoas perceberem que vale a pena sentar para conversar, né, que a pessoa, na verdade, não tem nada a perder, né, porque qualquer caminho que seja traçado naquela conversa é um caminho que as próprias partes vão traçar, né? A principal vantagem que eu vejo é a parte manter nas suas mãos o poder de determinação do que vai acontecer. Quando você vai para uma arbitragem ou para um processo judicial, você automaticamente delega o poder de decisão para um terceiro. Você não tem mais controle sobre o resultado, né? Quando você vai para mediação, para conciliação, as partes têm total domínio sobre o rumo que aquela história vai tomar. Então, a desvantagem que eu vejo é só isso. A dificuldade, não é nem uma desvantagem, provavelmente, é a dificuldade que a gente ainda enfrenta das pessoas perceberem que vale a pena sentar para conversar, né? Doutor Renan, como as 3 medidas alternativas estão postas no novo CPC? Como elas estavam colocadas no CPC anterior? É curioso, nós fazemos um histórico que acreditar nessas soluções não adversariais, isso vem no direito positivo brasileiro desde as ordenações filipinas. Elas já previam a obrigatoriedade de uma conciliação, de uma audiência de conciliação antes da instauração do processo. A nossa primeira Constituição Imperial de 1824, no artigo 61, também estabelecia como condição de admissibilidade, pré-requisito de admissibilidade de um processo, uma tentativa prévia de conciliação. Mas a partir daí, o nosso direito positivo abandonou, né, esses métodos autocompositivos. O Código de Processo Civil nosso de 39, ele não fazia nenhuma referência à conciliação, mediação, arbitragem. O nosso CPC de 73, ele passou a fazer uma menção tímida ainda à conciliação, à arbitragem. Ele menciona, salvo engano, 12 vezes o termo conciliação, mediação uma vez, não, mediação nenhuma vez e arbitragem, eu acho que 3 ou 4 vezes. O CPC atual de 2015, vigente, aí sim, ele faz uma referência, eu tive curiosidade de anotar, 39 vezes mediação, 37 vezes a conciliação e a arbitragem 12 vezes, né? E ele coloca como um de seus princípios, né, a busca de uma composição via qualquer desses métodos, não só do juiz, mas como das partes e advogados. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça falando sobre mediação, conciliação e arbitragem. A Semana Nacional de Conciliação acontece em todo o país neste mês de novembro. Participam do programa o juiz Renan Chaves Carreira Machado, coordenador da Central de Conciliação de Belo Horizonte, e o professor Leandro Renó, vice-presidente de mediação da Câmara de Arbitragem Empresarial Camarbe. O Via Justiça foi às ruas de Belo Horizonte ouvir a população. Será que as pessoas acreditam na conciliação como meio de pacificar os conflitos? Vamos ouvir. É um meio acho mais acessível e de melhor forma para a resolução de alguns conflitos. Talvez ela não ia ganhar, mas com a conciliação seria melhor que ela não saia perdendo. Pode ser sim positivo em alguns casos e às vezes pode ser negativo, né? Na conciliação há uma garantia, né, que você também não vai sair perdendo no processo jurídico, né? Então por esse lado pode ser bom, mas também se você não fizer uma conciliação, às vezes você pode obter um lucro maior no seu processo. Se for bom para mim, eu faria, né? Agora se o advogado me falar que não é bom, eu não faria não. Eu acho que é positivo, o processo anda mais rápido, né? Você resolver o problema o mais rápido possível. Porque depende do tempo que você vai demorar para receber esse dinheiro, talvez não valia a pena você esperar 1, 2 anos, uma coisa poderia receber com 2 meses. Sim, no momento eu faria. Se você estivesse na justiça, eu faria. Justamente, ué. Porque demorar muito, né? Aí anda mais rápido, né? Justamente, entendeu? Eu faria. O que os senhores destacariam na fala popular, doutor Leandro? Bom, é interessante até perceber como que praticamente todas as manifestações ali foram positivas, né? E está mais ou menos dentro do que eu já tinha falado, né? Não tem ponto negativo, né? O que talvez seja na visão de uma parte negativo é uma questão de expectativa. Algumas pessoas partem do pressuposto, né, de que indo para a justiça eu vou ganhar. Né? E aí eu ganho tudo. E se eu for para mediação ou para conciliação, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, eu vou perder alguma coisa. E a lógica da mediação e da conciliação não é essa. Né? O que muda entre o processo judicial e a mediação e a conciliação é que o processo judicial, ele necessariamente acaba seguindo nessa lógica de que um vai ganhar e o outro vai perder. O juiz, o magistrado, ele vai dar uma sentença que vai ser de acordo com a compreensão dele, vai ser para um lado ou para o outro. Na mediação e na conciliação, o que se tenta ali, quando elas são bem conduzidas, é entender o que está acontecendo para atender dentro do possível os interesses dos dois. E dentro do que é possível fazer ali, buscar uma relação ganha-ganha, ou seja, ninguém tem que abrir mão de nada, ninguém tem que perder alguma coisa. Às vezes simplesmente compreender o que é importante para um para o outro, para que as duas partes saiam, na verdade, ganhando. E o tempo é muito menor, com certeza. Doutor Renan. O professor Renó destacou que todas as entrevistas foram positivas. E é isso mesmo, os benefícios são inúmeros. Eu destacaria algo que já foi mencionado pelos entrevistados, que é o ganho de tempo, a celeridade. Né? Numa solução não adversarial, você abrevia o tempo do processo. E isso atende não só a expectativa das partes, mas traduz em economia para o Poder Judiciário. Mas as vantagens vão além. No caso de uma solução construída pelas partes, autocompositiva, você percebe uma pacificação maior, porque a decisão para aquele conflito não foi imposta, né? Foi construída pelas próprias partes, e a adesão ao cumprimento é muito maior. Né? Nós não temos o índice de execução ou de recidiva é muito menor. Isso especialmente naqueles conflitos em que as partes mantêm um relacionamento continuado, como por exemplo questões de família, vizinhança, entre outras. Né? Então, o que a gente observa na prática forense, embora não tenhamos ainda uma estatística consolidada, confiável, é que as vantagens são inúmeras. Mas teve uma fala ali que me chamou a atenção, doutor Leandro, foi acho que é um rapaz que falou, mas se continuar, eu tenho a chance de ganhar mais do que ganhar na conciliação. Como rebater essa colocação do rapaz? Aí é uma questão do advogado, a importância do papel do advogado de preparar adequadamente o seu cliente. Né? E dentro da própria, das técnicas da mediação, a gente trabalha essa preparação de forma estratégica para o advogado. Né? A gente tem hoje, inclusive, movimentos de certificação de advocacia na mediação. Existe um instituto, que é o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, o ICFML, que acabou de fazer até uma certificação de advogados aqui, porque esse papel do advogado, não prometer
para o cliente algo que o próprio advogado não tem como garantir, né? Então é realmente sentar com o cliente, fazer uma análise técnica, detida, de quais são as perspectivas de avanço daquele caso, porque você pode estar, ok, você vai ganhar, você está pedindo 10 mil reais. Você tem todas as chances, porque a jurisprudência é favorável, a doutrina é favorável, a maioria dos juízes, dos magistrados, eles seguem nessa linha, mas você vai receber esses 10 mil reais daqui a 10, 15 anos. Né? Enquanto que, de repente, você pode negociar, chegar a uma solução que atenda melhor ao que você precisa em menos tempo. Então, talvez você não vai ter os 10 mil reais, mas você vai ter outros interesses atendidos em bem menos tempo. Mas o senhor acha que os advogados acostumados ao litígio, né, já aceitam com mais facilidade hoje a conciliação e mediação? Sim, com certeza. Acho que já há uma mudança positiva. A gente vê isso pelo próprio movimento da OAB. E eu falo pela OAB de Minas, que até o final do ano passado eu fui presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem. Eu acompanhei de perto o movimento nacional da própria ordem e a adesão dos advogados à mediação, conciliação, assim como a arbitragem, ela cresceu muito. Hoje você tem a própria OAB oferecendo cursos de capacitação para os advogados serem mediadores, atuarem em procedimentos de arbitragem. Isso não só em Minas, isso você pega o Conselho Federal da OAB com um movimento muito forte nesse sentido. Nessa linha, eu gostaria de destacar que, claro, que a mudança de cultura ela é lenta e leva algum tempo, né? Mas a resistência da OAB, nós percebemos que ela já está sendo superada, porque a advocacia percebeu que aquele modelo clássico de advocacia contenciosa e consultiva, ele não atende a todas as demandas atuais. Então está nascendo um novo nicho de advocacia, que é a advocacia da autocomposição, a advocacia de uma justiça não adversarial. E um congresso que aconteceu na OAB há 15 dias atrás, aproximadamente, nós vimos o auditório lotado, inscrições encerradas com a demanda ainda maior. A gente percebe o movimento na classe já no sentido de apoiar esse movimento histórico. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça com o tema conciliação, mediação e arbitragem. Participando do programa, o juiz Renan Chaves Carreira Machado, coordenador da Central de Conciliação de Belo Horizonte, e o professor Leandro Renó, vice-presidente de mediação da Câmara de Arbitragem Empresarial Camarb. Doutor Renan, no bloco anterior, o doutor Leandro falou sobre a resistência dos advogados, né, que diminuiu, segundo ele. E os juízes têm resistência em relação a esses meios de solução de conflito, meios alternativos? Tá. Eu vou me permitir só uma retificação rápida. Foi mencionada a Central de Conciliação, porque essa política nacional hoje, instituída pelo CNJ, ela é executada, o seu órgão executor são os CEJUSCs, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Então, aquelas antigas centrais de conciliação foram incorporadas aos atuais CEJUS, que a ideia é que se tenham em cada comarca do Poder Judiciário brasileiro. Estão em todas as comarcas de Minas? Até aproveitando. Ainda não. Hoje nós temos CEJUS, salvo engano, em mais de 70 comarcas, mas ainda não estamos presentes no estado todo. Mas essa é a intenção, né? É um caminho, estamos na caminhada. Comarcas? São 283, salvo engano, ou 293, não tem esse número preciso. Agora a pergunta. Sim. Há resistência no judiciário com relação à conciliação? Nós estamos num processo de transição de um modelo, né, que se mostrou ineficiente, um modelo já esgotado, para uma tentativa de buscar vias novas, né? E toda mudança gera alguma resistência, né? E muitas vezes há ainda uma certa incompreensão dos métodos, né, da ciência desses métodos, dos resultados que eles podem apresentar. Eu acredito que nós vamos ter uma adesão maciça da magistratura a partir do momento em que apresentarmos números positivos, né? E essa é a mensagem que eu tenho passado para a minha equipe. Nós temos que, por meio de um resultado satisfatório,
conquistar a credibilidade não só do público externo, mas também interno dos magistrados. Por que ainda tem essa resistência? Eu acredito que tanto a conciliação quanto a mediação, elas exigem um tratamento do conflito de modo individualizado, artesanal. E o volume de processo que tramita no Poder Judiciário não permite que nós dediquemos tempo suficiente a esses métodos. Então, no caso específico da conciliação, porque a mediação é algo mais recente, a conciliação ela acabou se desvirtuando ao longo do tempo e acabou se transformando apenas num cumprimento formal de uma exigência legal. Né? Esse é o nosso desafio hoje, tentar compatibilizar uma demanda de massa com métodos que são artesanais. Para que eles, especialmente a mediação, para que ela não perca a credibilidade, né, e não caia no descrédito que caiu a conciliação. Então, nosso desafio hoje é resgatar a conciliação e fazer com que a mediação cumpra o seu papel. Aí até dentro dessas colocações do Dr. Renan, é interessante a gente destacar também uma iniciativa positiva do Poder Judiciário, está seguindo até diretrizes do CNJ e que já têm sido assimiladas pelo Tribunal de Justiça, por iniciativa do Dr. Renan, do desembargador Saulo Versiani, que é abrir a possibilidade para parcerias, né, de forma a ampliar as possibilidades de oferta do serviço da mediação e da conciliação. Então, hoje, o Tribunal de Justiça já está trabalhando com duas frentes aí que são muito interessantes, né? Uma que é de reconhecer instituições de ensino, por exemplo, aí eu falo da PUC Minas, né? Reconhecer essas entidades como entidades que estão autorizadas a capacitar mediadores e conciliadores. Então, através da PUC Minas, por exemplo, a gente tem esse reconhecimento e a gente tem formado mediadores e conciliadores que podem atuar tanto de forma privada como judicial. E, além disso, a gente tem iniciativas dentro da nossa estrutura, a gente tem um serviço de assistência judiciária, dentro do qual a gente tem um centro de mediação, que também está aberto a receber casos da comunidade que venham posteriormente, isso é um processo que está em andamento, né, doutor Renan, de receber casos que venham, inclusive, via Sejusc. E, do outro lado, tem uma parceria que está sendo construída também com as câmaras privadas, e aí eu falo do caso da Camarb, por exemplo, que a gente tem conversado com o Poder Judiciário, como que as câmaras privadas podem contribuir também com parte dessa demanda. Né? Aliás, doutor Leandro, eu vejo aqui, o senhor é vice-presidente, né, de mediação da Câmara de Arbitragem. Antes era só arbitragem, agora está fazendo mediação também, a Camarb? Na verdade, o que acontece? A mediação passou a interessar para as câmaras para as câmaras privadas muito recentemente. A gente faz uma análise histórica aí recente, né? A partir de 96, com a lei de arbitragem, a arbitragem passou a ser vista como um método mais adequado para conflitos da área empresarial. E no caso da Camarb, que foi uma câmara que nasceu dentro da estrutura da FIENG, da Federação das Indústrias, o nosso foco sempre foi a área empresarial. Paralelamente, a mediação ela foi seguindo um outro caminho, para conflitos de família, conflitos de vizinhança e tudo. Recentemente, há cerca de uns 4, 5 anos atrás, eu participei diretamente desse movimento, né? A área empresarial começou a perceber que também a mediação seria interessante. E aí a Camarb, assim como outras câmaras privadas, incluíram o serviço de mediação. A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais. Quais são os desafios, doutor Renan, a aplicabilidade das medidas alternativas de solução de conflitos? Bom, como eu disse, nós temos uma demanda muito grande e esses métodos autocompositivos, eles exigem uma atenção individualizada. Diante da incapacidade do judiciário de atender toda essa demanda, nós estamos estabelecendo parcerias. Só para ilustrar rapidamente, nós fizemos uma reunião com 22 cursos de direitos em Belo Horizonte, 22 faculdades de direito, e a ideia é expandir a nossa capacidade, instalando postos do Sejusc em cada uma dessas faculdades, aproveitando o núcleo de prática jurídica de cada uma delas. E o caminho, eu acredito, seja esse, envolver cada vez mais a sociedade como corresponsável para a redução dessa taxa de litígio absurda que nós temos no Brasil hoje. Doutor Leandro. Eu acho que o grande desafio agora é a mudança cultural. Né? Isso passa pelo judiciário, a gente já vê essa mudança ocorrendo, isso passa
pela comunidade como um todo e pelos depoimentos de ver que já há um entendimento um pouco maior, e também passa pelos cursos de direito que precisam adequar suas grades para poder incluir esses métodos no curso. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Contato pelo e-mail viajustiça@amages.com.br e até o nosso próximo encontro.